281 Estamos no mesmo barco 2. Pouco tempo depois, um enorme porco preto, com mais de 7 metros de altura, apareceu aos pés do acampamento defensivo. O porco preto tinha um único chifre prateado na testa, seus olhos eram vermelho sangue e havia 2 estranhos tentáculos pretos em ambos os lados do corpo. O porco preto ergueu a cabeça e viu o acampamento de defesa. Rugiu e seu corpo se transformou em um feixe de luz negra. Pisou nas rochas da montanha e correu em direção ao acampamento de defesa. Atrás dele, inúmeras feras poderosas rugiam e saíam correndo da floresta, avançando em direção ao acampamento defensivo. Os animais eram densamente agrupados em infinitos. O pico da montanha parecia estar coberto por feras ferozes. Ataque! O supervisor rugiu e deu uma ordem. Ao ver algumas das bestas ferozes com tentáculos estranhos, as pupilas de todos os guardas encolheram e seus couros cabeludos ficaram dormentes. O tentáculo tinha olhos e uma boca, o que parecia muito estranho. Entretanto, suas mãos ainda estavam muito firmes, e eles atacaram os animais abaixo. Houve ataques dos defensores, canhões de energia espiritual, guerreiros das sombras e até mesmo lordes mecânicos. Os sons estrondosos continuaram, e a montanha inteira parecia estar tremendo. Um por um, os animais foram atingidos por todos os tipos de ataques. Claro, também havia feras frenéticas rugindo e retaliando. Todos os tipos de habilidades elementais de combate foram disparadas do grupo de feras frenéticas. Entretanto, os soldados de longo alcance estavam todos cercados por soldados de defesa e ataque. Esses soldados podiam bloquear os ataques dos soldados de longo alcance, permitindo que eles liberassem sua energia espiritual sem reservas e usassem todos os tipos de técnicas de combate. O cadáver da fera rolou o morro abaixo e foi pisoteado pelos animais atrás dele, quase se transformando em uma espuma sangrenta. As feras pisaram nos cadáveres de seus companheiros e avançaram em direção ao acampamento defensivo com os olhos injetados de sangue. Desta vez, não foi apenas a muralha sul da cidade que foi atacada pelas feras. Também houve ataques de outras direções, mas o número foi um pouco menor do que o da muralha sul da cidade. Na área da muralha oriental da cidade, todo o corpo de Zhu Xinjiang estava coberto de chamas. Uma após a outra, espadas flamejantes disparavam. Cada espada flamejante mataria uma fera feroz. Mesmo assim, as feras não tinham medo da morte. Seus olhos carmesim eram frios. Por um momento, ele sentiu um frio no coração e seu humor oscilou um pouco. Ele olhou ao redor e viu que todos os guardas encaravam as feras com olhos frios. Eles continuavam atacando as feras. Ele mordeu os lábios e um jato de sangue apareceu. Ele rosnou, Gant. Seu monstro de merda. Como resultado, sua força espiritual aumentou, e as espadas de fogo dispararam com ainda mais frequência. Neste momento, um dos guardas ao lado dele olhou para ele e o lembrou. Xiao Zhu, vá com calma. Se continuar assim, seu consumo de poder espiritual não será suficiente. Nesse momento, você entrará em colapso. Ao ouvir isso, os movimentos de Zhu Xinjiang congelaram. Ele assentiu. Sim, capitão. O guarda assentiu e disse, ok, boa sorte. Sim. Não era apenas Zhu Xinjiang. Entre os 10 jovens do acampamento de gênios, Liang Jing e os outros 3 eram soldados de longo alcance. Seus olhares estavam muito mais aguçados do que antes, enquanto disparavam ataques contra as feras, tirando-lhes a vida. Claro que também houve aqueles que tiveram azar. Como Mag era um assassino, ele não podia atacar de longa distância, nem bloquear ataques. Ele apenas corria rápido, então foi designado para o departamento de logística. Sua rede de batalha estava repleta de uma grande quantidade de medicina genética e outros materiais. Ao sair do depósito, viu as batalhas em vários lugares. Os estrondos continuavam a soar, e os cantos de sua boca se contraíam. Principalmente quando viu os senhores mecânicos de 10 metros de altura parados na linha de defesa sul, ele quase chorou. Perra, eu também quero matar feras furiosas. Qual é o futuro do departamento de logística? Há pouquíssimos méritos militares.
Olhando para si mesmo e depois para Lu Yuan, ele até queria morrer. Nesse exato momento, Yuva, um soldado assassino do acampamento dos gênios, deu um tapinha em seu ombro como uma expressão desamparada. Estou tão arrependido agora. Naquela época, escolhi um gênio do tipo assassino. Os dois se entreolharam. Estavam em apuros, e lágrimas estavam prestes a cair de seus olhos. Neste momento, o rugido furioso foi ouvido: vocês dois. O que ainda estão fazendo aí? Apressem-se e entreguem a mercadoria. Os dois tremeram. Sim. Eles rapidamente se transformaram em imagens residuais e correram na direção da muralha da cidade. Com o passar do tempo, os ataques das feras furiosas continuaram do dia para a noite. Os soldados de longo alcance responsáveis pelo ataque foram divididos em dois grupos. Um grupo descansou para recuperar sua energia espiritual, enquanto o outro continuou atacando. Muitas pessoas já usaram sua energia espiritual diversas vezes. Sem mencionar a quantidade de recursos consumidos. Fora do acampamento de defesa, as bestas ferozes no sopé da montanha se amontoaram, quase enchendo a floresta, e atingiram mais de 10 metros de altura. As bestas ferozes atrás deles continuaram a avançar, pisando sobre os cadáveres de seus companheiros, enquanto continuavam a atacar o acampamento defensivo, como se não conhecessem a fadiga. É claro que o senhor mecânico também era incansável. Quanto ao senhor mecânico, eles possuíam poderosos núcleos de energia psiônica. Contanto que não sobrecarregassem, podiam lutar por muito tempo sem se preocupar com o consumo de energia. Obviamente isso foi uma coisa boa. No mínimo, o senhor mecânico poderia resistir enquanto os outros guardas descansavam. Com o passar do tempo, a pressão começou a aparecer em todas as muralhas da cidade. Como líder do exército mecânico, Lu Yuan, embora fosse apenas uma pessoa, tinha mais de 200 subordinados mecânicos. Ele precisava levar seus subordinados para outras muralhas da cidade para bloquear as feras e preencher as brechas na defesa. 282 Estamos no mesmo barco 3. Para Lu Yuan, embora ele estivesse um pouco cansado, seus olhos estavam cheios de excitação. Isso não se devia apenas à maré de bestas desta vez, com a qual ele provavelmente poderia obter uma grande quantidade de méritos militares. O motivo mais central era que havia um grande número de bestas chegando ao acampamento de defesa de nível de ataque, e algumas delas eram bestas mutantes. E depois que essas bestas mutantes morreram, uma aura desconhecida foi continuamente absorvida pelo cubo de evolução. O corpo de Lu Yuan estava sentindo a aura revigorante. Em seu corpo, o cubo da evolução tremia sem parar, provavelmente porque já havia absorvido o suficiente. Bem no centro, Lu Yuan sentiu que se continuasse a absorvê-lo dessa forma, o cubo da evolução acolheria uma transformação. Lu Yuan não sabia no que se transformaria, mas sentia claramente que o cubo evolutivo parecia ter acumulado uma aura bastante desconhecida em comparação com antes. Estava esperando uma oportunidade para se transformar. Lu Yuan podia sentir que após a transformação, o cubo evolutivo ficaria ainda mais forte. Embora Lu Yuan ainda não soubesse o que diabos era essa aura desconhecida, quanto mais bestas mutantes, melhor. Ele realmente queria saber o que o cubo da evolução se tornaria depois de evoluir. O tempo continuou a passar. A noite passou gradualmente, e o céu deu boas-vindas a um novo dia de sol. Nesse momento, as pessoas que estavam atacando as feras furiosas e que estavam até um pouco entorpecidas perceberam de repente que o número de feras furiosas havia diminuído. Todos ficaram chocados e olharam para baixo da montanha. Os cadáveres das feras ferozes lá embaixo estavam empilhados a quase 20 a 30 metros de altura. O sangue das bestas tingiu o chão e as montanhas de vermelho. O ar estava impregnado de um cheiro forte e sangrento, nauseante. O número de feras ferozes que continuavam a aparecer na floresta era muito menor do que antes. Os olhos de todos estavam arregalados, chocados. Na muralha sul, Lu Xiu, Traci e Jiang Ming eram 3 pessoas. Lu Xiu era um rei guerreiro, enquanto Traci e Jiang Ming eram ambos supremos guerreiros.
Seus oponentes seriam naturalmente bestas de nível rei e dezenas de bestas de nível supremo de batalha de quarto nível. Em um dia e uma noite, 3 bestas de nível rei e mais de 10 bestas supremas de batalha de quarto nível apareceram. No entanto, todos eles foram mortos por Lu Xiu, Traci e Jiang Ming. Mesmo assim, eles ainda se sentiam um pouco cansados. Afinal, eles tiveram que atacar a maré de feras para matar feras poderosas de nível rei e lutar contra feras supremas. Eles tiveram que enfrentar oponentes do mesmo nível e cercados por feras, então a pressão era naturalmente grande. Agora, vendo que a maré das feras havia diminuído, os 3 ficaram chocados. Eles se entreolharam, e uma expressão de choque e descrença apareceu em seus olhos. Lu Xiu murmurou para si mesmo. As feras nem sequer subiram correndo pela muralha da cidade durante a maré de feras. As outras 2 pessoas também ficaram um pouco atordoadas. Não era como se eles nunca tivessem encontrado uma maré fera antes. No final de cada maré de bestas, como a energia espiritual dos guardas era insuficiente e difícil de repor, eventualmente surgiam bestas ferozes que avançavam pela muralha da cidade e até mesmo pelo acampamento de defesa. Pode-se dizer que a batalha se tornaria extremamente trágica. Mas agora, essa poderia ser considerada a horda de bestas demoníacas mais poderosa dos últimos tempos, mas eles nem conseguiram chegar à muralha da cidade. Até onde a vista alcançava, embora os guardas estivessem exaustos, não houve muitos feridos e muito menos mortes. Os 3 ficaram chocados. Então, olharam para o senhor mecânico de 10 metros de altura com olhos atordoados. Lu Xiu sorriu e suspirou. Comandante Lu Yuan, o senhor não quer méritos militares. Desta vez, os méritos militares deles são grandes demais. Traci e Jiang Ming não conseguiram deixar de balançar a cabeça, seus olhos ainda demonstravam um toque de confusão. A maré fera dessa vez foi muito mais fácil do que eles imaginavam. Nem parecia uma maré fera. 283 guerreiros verdadeiros reforçavam o acampamento 306. Um dos guardas, que estava puxando seu arco e atirando uma flecha, matou uma fera feroz de elite de nível 2 de baixo nível com um único golpe. Ele olhou ao redor e viu que havia menos feras ferozes ao seu redor. Ele estava um pouco atordoado. A maré das feras está acabando. Ah? Tão rápido? Os guardas ao lado ficaram todos estupefatos. Depois de ver que o número de bestas ferozes realmente havia diminuído muito, os olhos de todos se iluminaram, revelando uma expressão de agradável surpresa. A maré das feras está quase acabando. Depressa! Depressa! Todos começaram a gritar. Os guardas, que estavam inicialmente um pouco entorpecidos, pareciam ter sido injetados com sangue de galinha e aumentaram sua força. A energia espiritual irrompeu, e todos os tipos de habilidades de combate dançaram no campo de batalha. Os sons estrondosos tornaram-se mais intensos novamente. Lu Yuan comandava o senhor mecânico durante todo esse tempo. Quando viu que o número de bestas havia diminuído, ele naturalmente percebeu isso no primeiro instante. Lu Yuan também estava um pouco animado. Embora seu cubo ainda não tivesse se transformado, a horda de monstros havia acabado, então os guardas que defendiam o acampamento não morreriam novamente. Para Lu Yuan, isso era algo que valia a pena comemorar. Muitas pessoas morreram desta vez. Felizmente, na última onda da maré de bestas, Lu Yuan fez de tudo para matar as feras ferozes, o que reduziu as baixas dos guardas. Ele também estava bastante satisfeito consigo mesmo. Depois de um tempo, não havia mais animais correndo para fora da floresta. Todos olhavam atentamente na direção da floresta, alguns deles olhando uns para os outros. Eles não conseguiam acreditar. Tinha acabado tão rápido. Nesse exato momento, Lu Xiu subiu ao céu e se transformou em um feixe de luz, avançando em direção à floresta. Depois de um tempo, Lu Xiu voou de volta e flutuou no ar. Os cantos dos seus lábios se curvaram e seus olhos se estreitaram enquanto ele sorria. Irmãos, vamos comemorar. A maré de feras acabou. Não há mais vestígios de feras frenéticas por perto.
Ao ouvir isso, a atmosfera em todo o campo de defesa congelou. Então, todos aplaudiram. Essa maldita maré de bestas finalmente acabou. Eu não esperava que a gente sobrevivesse. A maré de feras passou tão rápido dessa vez. Sim, nós realmente sobrevivemos. Sim, tudo graças a Lu Yuan. O que, Lu Yuan? Agora, ele teve que chamá-la de comandante do exército. Ele é o comandante do exército mecânico. Alguém corrigiu. Os outros também concordaram com a cabeça. Sim, comandante do exército. Desta vez, tudo graças ao comandante do exército Lu. Caso contrário, receio que teríamos sofrido muitas perdas. Enquanto todos comemoravam, na muralha sul da cidade, Togoro e os outros que estavam ao lado de Lu Yuan correram para ao lado de Lu Yuan e o abraçaram. Irmão, você é demais. É graças a você que tivemos tão poucas baixas desta vez. Lu Yuan sorriu envergonhado. É isso que eu deveria fazer. Yang Qiu e Ding Wen olharam um para o outro, sorriram e levantaram Lu Yuan, jogando-o no ar. O comandante do exército é incrível. Salve o comandante do exército. Quando os outros viram isso, eles também revelaram sorrisos alegres e correram, comemorando juntos. Rósio, Tracy e Jiang Ming ficaram à distância observando a cena. Jiang Ming cruzou os braços, seus olhos mecânicos acompanhando o corpo de Lu Yuan de cima a baixo, enquanto ele era jogado no ar e depois caía de volta. Ele fez um leve beicinho. HMPH. A maré de feras acabou, e eles não têm disciplina nenhuma. Tracy olhou para Lu Yuan com um sorriso e os olhos brilhando. Temo que o prestígio de Lu Yuan em seus corações supere o nosso desta vez. Lu Xiu assentiu e sorriu. Que sejam felizes. Desta vez, tudo graças a Lu Yuan. Caso contrário, muitas pessoas teriam morrido. Os outros dois concordaram com a cabeça. Do outro lado da muralha da cidade, o rosto de Zhu Xinjiang estava pálido e sua respiração estava fraca. Durante esse tempo, ele vinha extraindo sua própria energia espiritual. Tinha muito pouco tempo para descansar e se recuperar. Ele vinha usando sua própria poção avançada de recuperação de energia espiritual para se recuperar e matar feras mais ferozes. Ele não sabia porquê, mas quando viu os guardas ao redor rugindo e atacando as feras, seu sangue começou a ferver. Seu cérebro estava aquecido. Mas agora, ele tinha um olhar vazio no rosto. Ele naturalmente ouviu as palavras de Lu Xiu. As feras ferozes em frente à muralha da cidade também pararam de aparecer. A maré de bestas Suani desapareceu. De repente, alguém agarrou o ombro de Zhu Xinjiang. Zhu Xinjiang se virou e viu que era seu capitão. O capitão, que tinha uma expressão fria no rosto, agora sorria para ele, seus grandes dentes brancos brilhando sob o sol. Ah! A maré de feras acabou. Xiao Zhu, você se saiu bem. Se não fosse por você desta vez, nossa região definitivamente não teria tido uma vida tão fácil. Rapidamente, os outros guardas também se aproximaram. Um jovem passou o braço em volta do ombro de Zhu Xinjiang e disse com um sorriso. Afinal, ele é um gênio do campo dos gênios. Quando ele fala sério, ele é realmente feroz. Zhu Xinjiang ficou um pouco perplexo. Este jovem também era um guerreiro na equipe. Ele havia se mostrado indiferente a ele nos últimos dias, mas não esperava que estivesse tão entusiasmado naquele momento. Você não está falando bobagem. Xiao Zhu é um gênio, ok? Aliás, Xiao Zhu fez uma grande contribuição desta vez. Mais tarde, vamos até o líder para pedir os créditos de Xiao Zhu, ok? Ouvi dizer que o acampamento dos gênios usa méritos militares para obter créditos acadêmicos. Não podemos deixar o pequeno Zhu ser pior que os outros, certo? Faz sentido. Vamos falar com o capitão mais tarde. Desta vez, temos que deixar o comandante do regimento dar um grande mérito a Xiao Zhu, isso seria irracional. Os companheiros de equipe ao redor falavam todos ao mesmo tempo. Os olhos de Zhu Xinjiang estavam arregalados e sua boca entreaberta. Ele estava um pouco perdido.
284 guerreiros verdadeiros, acampamento de apoio 306-2. Nesse momento, o capitão de meia-idade deu um tapinha no ombro de Zhu Xinjiang e revelou um sorriso caloroso. Xiao Zhu, você pode ser considerado um verdadeiro guerreiro agora. O jovem ao lado dele sorriu e fez um sinal de positivo para Zhu Xinjiang. No futuro, nosso Império Bordo Vermelho ainda dependerá de jovens gênios como você. Só conseguiremos alcançar o segundo ou terceiro nível durante nossa vida. Não conseguiremos abrir as fechaduras genéticas depois disso. Os olhos de Zhu Xinjiang ficaram vermelhos ao ouvir as palavras de todos. Ele sorriu e assentiu. Quando eu me formar e for para a linha de defesa, vocês vão me receber? Ainda precisa dizer isso? Claro, de nada. Não apenas Zhu Xinjiang, mas também Liang Jing e os outros estavam cercados por seus companheiros. Todos riavam e conversavam, e os jovens do acampamento de gênios tinham expressões extremamente complexas. Até mesmo os dois funcionários da logística, Mag e Ilva, foram pegos e aplaudidos. Os dois se entreolharam, a tristeza brotando de seus corações. Eles sentiram que essa maré de feras não tinha nada a ver com eles. Sentiram apenas um pouco de participação quando correram para a muralha da cidade para dar uma olhada na maré de feras enquanto entregavam as mercadorias. Foi muito desconfortável. Depois de uma rodada de aplausos, Lu Yuan foi derrubado. Os aplausos da multidão também diminuíram um pouco. Depois da excitação inicial, as emoções de todos se acalmaram bastante. Lu Xiu finalmente falou e pediu aos guardas que fizessem uma contagem e calculassem as baixas e perdas. Na verdade, todos sabiam que o número de baixas provavelmente era muito pequeno. Além da perda de vários recursos, provavelmente não havia mais nada. Afinal, aquelas feras nem sequer chegaram à muralha da cidade. Se não a destruíssem, não haveria perdas. Foi por isso que todos ficaram tão animados. Mesmo os guardas, quem estaria disposto a morrer se pudesse sobreviver? Lu Xiu e os outros dois foram até o lado de Lu Yuan. Lu Xiu deu um tapinha no ombro de Lu Yuan e disse com um sorriso. Embora eu já tenha agradecido a ele antes, ainda quero agradecê-lo novamente. Sem você, esta maré fera não teria corrido tão bem, e muitos dos nossos camaradas sobreviveram graças a você. Ao ouvir isso, Lu Yuan se sentiu um pouco feliz. Embora ele não fosse forte o suficiente para destruir a zona proibida, ele ainda havia feito algo em sua fase. No mínimo, ele salvou algumas pessoas. Comandante, eu também sou da 257ª Divisão, disse ele com um sorriso. É isso que eu deveria fazer. Lu Xiu sorriu e assentiu. Traci e Jiang Ming também sorriram. Depois desse período juntos, eles tiveram um bom pressentimento sobre Lu Yuan. Ele era poderoso e talentoso, mas não tinha muito orgulho. Também era muito bom com as pessoas. Neste momento, Lu Yuan sorriu e disse. A propósito, comandante do regimento, desta vez você deve registrar seus méritos militares. Os três, a boca de Lu Xiu se contraiu enquanto ele sorria e dizia. Eu sei, não se preocupe. Nesse momento, Lu Xiu parou de repente e sacou um dispositivo de comunicação preto. Então, sua expressão mudou e ficou séria. Ao ver isso, Traci e Jiang Ming franziram a testa levemente. O que houve? Perguntou Jiang Ming. Lu Xiu franziu a testa e disse. O acampamento 306 enviou um sinal de socorro. Os animais entraram na cidade. O que? Ao ouvir isso, as expressões dos dois mudaram. A de Lu Yuan também mudou ligeiramente. Feras ferozes entrando na cidade. Como isso é possível? Traci ficou incrédula. Então, seu rosto congelou de repente enquanto olhava para Lu Yuan. Para ser honesto, se não fosse por Lu Yuan dessa vez, eles talvez não tivessem conseguido deter as feras com a escala e a força delas. As feras definitivamente entrariam na cidade. Por um momento, ela nem teve tempo de reagir. Jiang Ming também pensou nisso e olhou para Lu Yuan. Depois disso, a expressão de Jiang Ming ficou séria. Ele olhou para Jiang Ming e disse. O acampamento 306 fica no sudoeste. O que devemos fazer?
Devemos ir salvá-los agora. Lu Xiu franziu a testa e mergulhou em pensamentos profundos. Depois de um momento, ele disse: preciso ficar aqui para vigiar. Afinal, ninguém sabe se virá outra maré de feras. Ele se virou para olhar para Lu Yuan. O poder de combate geral do exército mecânico de Lu Yuan é comparável ao de todo o nosso 257º exército. Lu Yuan nos levará junto. Tracy, traga Lu Yuan. Somos todos camaradas, então precisamos ajudar. Entendo. Tracy assentiu. Lu Yuan. Lu Xiu olhou para Lu Yuan. Lu Yuan, você tem algum problema? Lu Yuan inicialmente sentiu que as bestas mutantes não eram suficientes e que havia uma maneira de transformar o cubo evolutivo. Agora que ele podia até mesmo ir e matar as bestas mutantes, ele naturalmente não tinha objeções. Além disso, Lu Yuan olhou para Lu Xiu e perguntou: há um pequeno problema. Antes que Lu Yuan pudesse falar, Lu Xiu entendeu algo. Ele esfregou a testa e disse: não se preocupe. Com certeza lhe darei méritos militares. Lu Yuan assentiu. Então não tenho mais perguntas. Devemos partir agora. O tempo não espera por ninguém. Como? As bocas de Lu Xiu e dos outros dois se contraíram. Vamos correr, disse Tracy. Pode haver mais feras voadoras no céu. Se pegarmos o caça e formos cercados, estaremos em perigo. Lu Yuan assentiu. Embora tivesse o urso negro número 1, ele não ousou deixá-lo decolar em tal ambiente. A defesa do Black Bear no 1 estava apenas no nível 2, então ela explodiria se fosse atingida. Então vamos lá. 285 guerreiros verdadeiros, acampamento de apoio 306-3. Tracy saltou do muro da cidade e pousou do lado de fora do acampamento defensivo. Lu Yuan seguiu de perto. Os dois desceram a montanha correndo. Não muito longe dali, Grot e os outros ficaram atordoados quando viram Lu Yuan e Tracy saindo do acampamento de defesa. Eles olharam para Wang Jiashu em pânico. Líder da guilda. Para onde o vice-comandante do regimento, Tracy, planeja levar a Yuan? Wang Jiashu também ficou pasmo. Eu também não sei, ele disse, balançando a cabeça. Após uma breve pausa, ele olhou para Lu Xiu e Jiang Ming, que não estavam muito longe, e disse: vou perguntar. Enquanto falava, Wang Jiashu correu para ao lado de Lu Xiu. Quando Lu Xiu viu Wang Jiashu, ele sorriu e disse: você está aqui para perguntar para onde aquele cara, Lu Yuan, está indo. Antes que Wang Jiashu pudesse dizer qualquer coisa, ele congelou. Ele sorriu e disse: o comandante do regimento é sábio. Eles foram reforçar o acampamento 306, disse Lu Xiu com um sorriso. A expressão de Wang Jiashu congelou e ele ficou um pouco chocado. Aconteceu alguma coisa no acampamento 306? As feras entraram na cidade. É um pouco perigoso. A expressão de Lu Xiu estava um pouco pesada. A maré de feras era a mesma. Quando as feras frenéticas entravam na cidade, significava o início da batalha mais trágica. Basicamente, nesta fase, a taxa de mortalidade seria extremamente alta. Na verdade, de acordo com a intensidade da maré de bestas dessa vez, era normal que bestas enfurecidas entrassem na cidade. Wang Jiashu não pôde deixar de suspirar. Tudo graças ao comandante do exército Lu Xiu e Jiang Ming assentiram. Lu Yuan e Tracy deixaram o acampamento defensivo. No momento em que pousaram, as botas de combate de Lu Yuan estavam encharcadas de terra cor de sangue. Ele olhou para o chão encharcado de sangue e franziu a testa ligeiramente. Desta vez, muitos animais morreram. A montanha inteira estava quase completamente tingida de vermelho com sangue. Por fim, o cheiro de sangue forçou o Lu Yuan a selar temporariamente seu olfato, caso contrário, ele morreria sufocado. Os dois se transformaram em imagens residuais enquanto pulavam de uma rocha para outra e logo chegaram ao pé da montanha. Ao pé da montanha, o chão estava coberto de cadáveres de feras ferozes. Lu Yuan não conseguiu evitar franzir a testa. Ao lado dele, os longos cabelos ruivos de Tracy esvoaçavam levemente enquanto ela ria e dizia: não seja desdenhoso.
Os cadáveres dessas feras ferozes são todos tesouros. Quando chegar a hora, haverá pessoas no acampamento que virão coletar os materiais das feras ferozes. Lu Yuan ficou um pouco atordoado ao ouvir isso. Então, pensou em algo. Seus olhos percorreram o corpo da fera e descobriram que os tentáculos do corpo haviam desaparecido. Deveria ter se dissipado depois que o objeto mutante morreu, certo? Assim como Shui Rin da última vez. No entanto, Lu Yuan ainda o lembrou. Afinal, essas feras frenéticas sofreram mutações. Ainda precisamos ter cuidado ao coletá-las. A última vez que Shui Rin morreu, seu corpo estava normal. Mas desta vez, era uma fera mutante. Lu Yuan não tinha certeza do que aconteceria, então precisava ter cuidado. Tracy ficou um pouco atordoada ao ouvir isso. Então, olhou para a fera e assentiu com uma expressão séria. Você está certo, contarei ao comandante do regimento. Os dois saltaram da montanha de cadáveres e chegaram à floresta. No caminho, Tracy transmitiu as palavras de Lu Yuan a Lu Xiu e o lembrou. Depois de entrar na floresta, os dois correram por alguma distância antes que o cheiro de sangue se tornasse menos intenso. Lu Yuan também deu um suspiro de alívio. Um guerreiro genético de segundo nível não poderia ficar sem respirar, mas poderia prender a respiração por mais tempo. Dizia-se que aqueles acima do nível de rei da batalha conseguiam sobreviver até mesmo no vácuo. Era bastante ridículo que uma forma de vida tivesse evoluído a tal nível. Tracy, que estava ao lado, olhou para Lu Yuan. Seus olhos brilharam e ele sorriu levemente. Lu Yuan, eu não esperava que trabalhássemos juntos novamente. Lu Yuan ficou surpreso, mas logo entendeu o que Tracy estava falando. A última vez que Lu Yuan encontrou uma besta feroz de 4ª categoria, foi ela quem correu para matá-la. Ele sorriu e disse. É realmente uma coincidência. Tracy olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso. Você se parece muito com meu irmãozinho. Quer me reconhecer como sua irmã mais velha? Lu Yuan. Ele olhou atordoado para Tracy, que estava sorrindo.